Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Fractal Etéreo. E hoje eu vou estar lendo com vocês o livro O Segredo, o prefácio, e fazendo alguns comentários e alguns depoimentos da minha vida pessoal depois de ler o livro O Segredo. Então eu peço que você curta, que você compartilhe, que você siga, aperte o sininho para estar nos acompanhando de todo o conteúdo. Comenta aqui se você quer que eu faça a leitura de algum livro específico, se você tem alguma dúvida, algo que você não compreendeu sobre o livro, que eu vou estar produzindo esse conteúdo aqui para vocês. Prefácio. Há um ano, minha vida desmoronou. Eu estava exausta de tanto trabalhar. Meu pai morreu subitamente e meus relacionamentos amorosos e com meus colegas de trabalho eram turbulentos. Eu mal sabia na época que do meu maior desespero viria o maior presente. Vislumbrei um grande segredo, o segredo da vida. Veio um livro centenário que ganhei da minha filha Hailey. Comecei a investigar o segredo ao longo da história. Não acreditei em quantas pessoas o conheciam. Eram as maiores personalidades da história. Platão, Shakespeare, Newton, Hugo, Beethoven, Lincoln, Emerson, Edison, Einstein. Incrédula, perguntei: por que nem todo mundo sabe disso? Um desejo ardente de partilhar o segredo com o mundo me consumia e comecei a procurar pessoas vivas que o conhecessem. Uma a uma, elas começaram a surgir. Eu me tornei um imã quando comecei a procurar. Grandes mestres vivos, uns após os outros, eram atraídos por mim. Quando descobria um, ele se conectava ao seguinte, numa corrente perfeita. Se eu estivesse no caminho errado, alguma outra coisa desviava a minha atenção e nessa mudança de rumo o próximo grande mestre aparecia. Se eu acidentalmente clicasse no link errado numa busca na internet, era levada a uma informação relevante. Em pouquíssimas semanas, eu havia investigado o segredo ao longo dos séculos e descoberto as pessoas que hoje o praticam. O sonho de divulgar o segredo para o mundo num filme se transformou numa ideia fixa, e nos 2 meses seguintes, a equipe de produção do meu filme e do programa de TV conheceu o segredo. Era imprescindível que cada membro da equipe o conhecesse, pois, de outra forma, o que estávamos prestes a tentar seria impossível. Não tínhamos conseguido um único mestre sequer para filmar, mas conhecíamos o segredo. E assim, com fé absoluta, embarquei no avião na Austrália, com destino aos Estados Unidos, onde morava a maioria dos mestres. 7 semanas mais tarde, a equipe de The Secret, O Segredo, havia filmado 120 horas com 55 dos maiores mestres em todos os Estados Unidos. A cada passo, a cada respiração, usávamos o segredo para criar The Secret, o segredo. Nós literalmente atraímos como um imã tudo e todos. 8 meses mais tarde, The Secret, o segredo, foi lançado. À medida que o filme impressionava o mundo, muitas histórias de milagres começaram a surgir. As pessoas escreviam sobre cura de dor crônica, depressão e doenças. Contavam como voltaram a andar depois de um acidente, até mesmo sobre sua recuperação depois de terem estado à beira da morte. Recebemos milhares de relatos do uso do segredo para produzir grandes somas de dinheiro e fazer surgir cheques inesperados em meio à correspondência. As pessoas têm usado o segredo para falarem sobre seus lares perfeitos, cônjuges ou companheiros, carros, empregos e promoções. Como muitos relatos de negócios sendo alavancados logo após a utilização do segredo, e ainda histórias enternecedoras de relacionamentos familiares em crises e que voltaram a ser harmônicos. Algumas das histórias mais interessantes que recebemos vieram de crianças que usam o segredo para atrair o que desejam, incluindo notas altas e amigos. O segredo inspirou médicos a partilhar o conhecimento com seus pacientes, universidades e escolas com seus alunos, spas com seus clientes, igrejas de todas as denominações e centros espirituais com suas congregações. Reuniões sobre o segredo são realizadas em lares de todo o mundo
porque as pessoas partilham conhecimento com seus amigos e familiares. O segredo tem sido usado para atrair todos os tipos de coisas, de um estado de espírito específico a 10 milhões de dólares. Tudo isso começou a acontecer em poucos meses depois do lançamento do filme. Minha intenção ao criar The Secret, O Segredo, era e ainda é levar alegria a bilhões de pessoas ao redor do mundo. A equipe de The Secret, O Segredo, está vivenciando a concretização dessa intenção todos os dias, porque recebemos milhares e milhares de cartas de pessoas do mundo inteiro, de todas as cidades, raças e nacionalidades, expressando gratidão pela alegria do segredo. Não existe uma única coisa que você não possa fazer com este conhecimento. Não importa quem você é ou onde está. O segredo pode lhe dar o que você quiser. 24 meses conceituados são apresentados neste livro. Os depoimentos deles foram filmados em todos os Estados Unidos, em diferentes ocasiões, e, no entanto, eles falam em uníssono. Esse livro contém as palavras dos mestres do segredo, bem como histórias milagrosas do segredo em ação. Eu partilhei todos os caminhos das pedras, dicas e atalhos que aprendi para que você possa viver a vida dos seus sonhos. Em certos trechos, usei a palavra você, com inicial maiúscula, porque quero que você, leitor, sinta e saiba que criei este livro para você. Falo pessoalmente com você quando digo você. Minha intenção é que você sinta que ele é um vínculo pessoal, porque o segredo foi criado para você. À medida que percorrer estas páginas e aprender o segredo, você passará a saber como pode ter, ser ou fazer o que quiser. Passará a saber quem realmente é. Passará a saber a verdadeira grandeza que está à sua espera na vida. Agora que a gente finalizou a leitura, eu vou estar compartilhando com vocês algumas anotações que eu fiz, né, e contar para vocês um pouco da minha história após a leitura do livro O Segredo. A leitura, a primeira vez que eu tive contato com esse livro foi em 2013 e realmente a transformação após esse livro foi gigantesca na minha vida. Relacionado ao prefácio, né, eu anotei aqui um trecho que fala: do maior desespero viria o maior presente, né? Do maior desespero da vida da autora veio o maior presente, né? Que foi descobrir de fato o segredo. E é muito interessante esse trecho porque ela traduz muito a teoria do caos, que é uma teoria muito interessante, que fala que depois que existe uma bagunça, o atrito, daquilo surge coisas mais significativas, maiores. Se você analisar um pouco da sua vida, um período da sua vida, provavelmente depois de um período muito difícil, você tirou ali daquelas situações pontos muito fortes, experiências muito fortes, muito transformadoras, que te fez de fato uma pessoa melhor, ou que muitas das vezes você fala: nossa, se eu soubesse que o final ia ser tão bom, eu teria passado por isso de forma mais leve. Então a teoria do caos, ela fala muito sobre isso, que às vezes a desorganização, ela vem para trazer os significados muito maiores, né? Eu tô falando de forma muito sucinta, né? Posso até gravar se você quiser, comenta aqui se você quiser sobre a teoria do caos mais profundamente, né? Sobre essa teoria, que ela é muito interessante, e depois de compreendê-la, minha vida também transformou, né? São pontos que a gente entra nesse autoconhecimento, a gente vai aprofundando e vai ficando cada vez mais leve, né? Mas começa a compreender a vida de uma forma mais simples, mais... Não é que seja fácil, mas se torna mais simples de ser vivida, né? Então, sobre o comentário da minha vida pessoal do livro O Segredo, eu fiz algumas anotações aqui, que foi muito interessante, porque em 2013 eu passava um período muito complicado, né? Eu tinha ali 20 anos de idade, eu estava ainda vivendo um período muito depressiva, eu vinha de um problema pessoal muito sério que passei na minha adolescência, né? E se aprofundou conforme eu fui atingindo a fase da maioridade. Meus pais tinham acabado de se separar, foi uma separação litigiosa, né? Então teve ali questões muito pesadas nesse período. Foi um período que eu passei a conversar com a minha mãe, que eu fiquei mais ou menos uns 2 anos sem conversar, sem ter uma interação muito profunda com a minha mãe. Então foi um período muito pesado, para mim estava tudo muito difícil naquela época. Eu estava fazendo um estágio, faculdade de algo que eu não gostava, né? Era meio por obrigação. Então foi um período muito conturbado e que eu estava vivendo
um momento estando com pessoas que eu não me sentia bem, vivendo situações que não me faziam bem, né? Aceitando coisas que eu não merecia aceitar, mas eu achava que deveria. Então, foi um momento delicado. E a leitura desse livro, naquele momento, para mim, foi transformador, inspirador e me deu um fôlego de vida, porque aquela depressão que eu vivi era uma depressão que te trava, uma depressão que faz você não querer nada, você não ter ambição por nada. E era um momento que eu estava muito delicado. E esse livro, ele veio assim na hora certa, no momento certo. E depois da leitura deste livro, eu comecei a conquistar coisas de forma muito fácil, coisas desde a mais simples até as mais complexas. E coisas tanto materiais, quanto também físicas, como também mentais. E assim, a maior delas é que a partir deste livro eu consegui literalmente superar a depressão. Eu posso dizer tranquilamente que em pelo menos aí 3 anos da minha vida, né, de hoje para 3 anos atrás, eu não tive nenhum pensamento autodestrutivo, nenhum pensamento depressivo. Então, assim, das maiores conquistas que eu posso dizer fielmente que foi a partir da leitura do Segredo, foi realmente superar essa depressão, né, que era uma depressão que vinha desde os meus 11 anos de idade. Então, assim, é muito interessante o potencial deste livro e eu quero te inspirar a continuar assistindo a leitura do livro aqui, a fazer a leitura na sua casa, da forma que você achar que é o canal melhor para você absorver o conteúdo, seja por vídeo, seja por leitura, seja ouvindo, seja vendo o documentário do Segredo. Eu te convido a persistir, que eu tenho certeza que você vai ter resultados incríveis na sua vida. Comenta aqui o que você quer ver, o que você quer saber mais, se você quer saber algum detalhe da minha vida, se você quer saber alguma informação ou algum conteúdo que você tenha dúvida, que eu vou estar aqui tentando trazer uma abordagem mais simples e mais compreensiva para você. Gratidão por ter ficado até aqui. Eu peço mais uma vez que você curta, que você compartilhe com as pessoas que você ama, que você comente aqui e que você acione o sininho para você estar recebendo mais e mais conteúdos aqui nossos. Gratidão e até o próximo vídeo.